É isso aí. E conta pra nós, cara, beleza, você já estava num nível de proficiência na língua bacana e tal, aí você foi fazer essa prova Uniclass, né? Eu tinha esquecido o nome da prova, mas eu É, sabia que começava com U, era Uni alguma coisa. E aí essa prova do Uniclass, pela é sua formação, NCLEX. NC, Nclass, NCLEX. isso, NCLEX. Nclex. Essa prova NCLEX. do Nclex, ela tem Perfeito. uma preparação para ela ou não? Porque você estava colhendo informações na internet, viu lá o vídeo do Márcio, da Soraya, e existe uma preparação para essa prova ou só com os conhecimentos da sua atividade no Brasil e da formação você já vai tranquilo? Então, eu sou muito defensor do sponsor, sabe? O sponsor, que é o patrocinador, você que está assistindo nossa live aí, eu tenho falado muito sobre o sponsor, que foi o caminho que me trouxe aqui para os Estados Unidos. Assim, é o melhor caminho, porque a gente, quando está no Brasil, a gente está trabalhando muito, pagando nossas contas. Agora, você imagina pagar um curso de inglês à parte, pagar livros, pagar outros cursos para passar no NCLEX. Eu era o tipo do brasileiro que trabalhava para pagar minhas contas e era certinho, não sobrava tipo 500, 600 reais por mês para que eu pudesse fazer outras coisas. E quando eu achei o caminho do sponsor, ele é tão bacana, para mim ele foi tão importante que é por isso que eu defendo demais esse caminho de imigrar do Brasil. Você consegue achar uma empresa americana ainda do Brasil que investe dinheiro em você ainda do Brasil e você chega aqui nos Estados Unidos através dessa empresa com o green card na mão. Que esse é o sponsor, é assim que funcionou para mim. O sponsor, ele pagou todos os cursos que eu precisava para que eu pudesse aprender o inglês, desenvolver meu inglês, para passar nessa prova, né, de proficiência de inglês que eu precisei fazer. E também o sponsor, ele me auxiliou e me patrocinou com professores, aulas online, tudo que eu pudesse fazer para que eu pudesse me preparar e para passar para o NCLEX. Você que está assistindo nossa live agora fala assim, esse cara agora é maluco. Além de eu não falar inglês, ele quer que eu procure alguém que vai me dar dinheiro aqui no Brasil e esse alguém que vai me dar dinheiro aqui no Brasil, patrocinar um curso para mim aqui no Brasil, eu vou entender esse curso em inglês e vou conseguir chegar aqui nos Estados Unidos. Galera, é como os Estados Unidos funcionam. O Roger aqui, mais uma vez, falando, usando a experiência do Roger de Estados Unidos. Roger, existem empresas aqui que ele... É uma pergunta que eu vou fazer para você. Existem empresas aqui nos Estados Unidos que ele investe na mão de obra deles para qualificar a mão de obra deles aqui nos Estados Unidos? Existe isso aqui? Sim, É uma existe. pergunta. Existe? Existe. É uma coisa assim, é uma coisa natural para eles aqui. Você investir numa mão de obra que vai te trazer uma oportunidade de ganhar dinheiro. Aqui nos Por, Estados Unidos isso é natural e no Brasil a gente não entende isso. A gente acha que a empresa que investe dinheiro na gente está querendo roubar nosso dinheiro, está querendo ganhar, ou talvez numa segunda intenção de alguma outra coisa. O sponsor, na verdade, o sponsor americano, ele trabalha assim, para te dar a oportunidade para você se qualificar, para que você chegue aqui e você faça dinheiro aqui, mas ele também, de certa forma, vai fazer dinheiro também. Por exemplo, ó, se você pega a profissão de caminhoneiro aqui nos Estados Unidos, tem algumas empresas, eu já conheci uma pessoa assim, tem algumas empresas que elas pagam a carteira de motorista, a CDL, Commercial Driver's License. Lógico, ele faz um contrato para que a pessoa fique pelo menos um ano naquela empresa, mas ela paga para ele estudar, paga o salário ainda, e aí o cara fica na empresa por pelo menos um ano, porque como existe um déficit muito grande de mão de obra nessa área, ou uma necessidade de pessoas para trabalhar nessa área, então as empresas estão pagando literalmente para estudar. Se vocês acompanharem uma entrevista que eu fiz aqui com o Aureliano, ele fala que a empresa pagou para ele estudar e ainda pagou o salário dele enquanto ele estava estudando. Então, de fato, isso acontece e eu já acompanho o Daniel já faz um tempo, eu já sabia desse processo dele, que a empresa pagou, mas uma grande dúvida que as pessoas têm, Daniel, é como encontrar o empregador. Como que você fez na época para encontrar um empregador que se dispunha a fazer todo esse processo pagando para você? Depois que você conhece o caminho, Roger, de, opa, eu consigo, talvez aí
a galera que já assistiu o Márcio Licu aqui no seu canal, tá me assistindo agora de novo aqui no seu canal, a gente falando, né, sobre, mais uma vez, reafirmando a oportunidade que o enfermeiro tem aqui nos Estados Unidos, que é uma grande, grande, grande oportunidade. Você não está atrasado, ainda dá tempo de você abraçar essa oportunidade, ser beneficiado com isso. Mas assim, você facilmente consegue no Google jogar lá patrocinador para se tornar enfermeiro nos Estados Unidos. Você consegue achar várias empresas. Mas o que eu acho que é mais importante nesse processo de achar patrocinador é achar pessoas que possam conversar e falar de patrocinadores que são patrocinadores sérios. Patrocinadores que você entende que, olha, eles vão me oferecer pagar todo o meu processo para que eu chegue nos Estados Unidos. Eles vão me dar realmente um suporte lá nos Estados Unidos. Eles não vão me explorar, sabe? Talvez me trazer para uma condição de trabalho em que talvez eu não esteja muito confortável, talvez que seja diferente daquela oportunidade de trabalho que me foi oferecida ainda quando eu estava no Brasil. Então é esse que é o cuidado que você tem que ter na hora de escolher o patrocinador. O Google consegue te trazer vários patrocinadores, como eu te falei, mas, por exemplo, você pode usar as redes sociais, você pode entrar lá no meu Instagram e saber qual o patrocinador que me trouxe aqui nos Estados Unidos. E eu, assim, intensamente venho falando das oportunidades, das vantagens e desvantagens desse patrocinador. Nos últimos 2 anos, o Roger, a gente tem conversado por um bom tempo sobre isso, ele tem se interessado sobre o assunto porque traz oportunidades para pessoas, para brasileiros, né? Isso que eu admiro nele, ele sempre procurando novas oportunidades para você aí, brasileiro que assiste a gente. E aí ele sabe lá que eu converso sobre, que eu falo sobre esse patrocinador de forma específica, porque fala sobre a minha realidade. E aí você entendendo aquela realidade, se você conseguir se enxergar lá, poxa, o Daniel conseguiu isso tudo, e eu quero isso que o Daniel conseguiu, cara, vai lá, encontra esse patrocinador lá no meu Instagram, tem como você consegue encontrar ele. O Márcio Licurgo veio por outro patrocinador, no Instagram dele você também consegue informações sobre o patrocinador dele, mas é isso, conseguir se identificar pessoas que já tiveram experiência com aquele patrocinador para que você não possa cair numa furada aqui nos Estados Unidos. Patrocinador sério através de pessoas sérias. Beleza. Existem golpes também nessa área, porque eu sei que o seu caso, do Márcio, da Soraya, deu certo, mas já ficou sabendo de alguém que foi, às vezes, pesquisar um patrocinador e caiu, infelizmente, num golpe? Sempre vai existir empresas que vai te oferecer uma taxa, um valor a ser pago aqui nos Estados Unidos, um hospital para que você possa trabalhar, e quando você chega aqui você vai ganhar um salário muito menor do que te foi oferecido. Você vai ficar lá naquele hospital que você era o seu hospital dos sonhos durante 2 meses, depois os caras vão querer te remanejar para um outro hospital que você não queria ficar. Existem histórias de patrocinadores não sérios que fazem isso com enfermeiros, por exemplo. Você chega aqui nos Estados Unidos, com a minha situação e da minha família, a gente chegou aqui nos Estados Unidos sem conhecer ninguém. O meu patrocinador me buscou no aeroporto, eu fiquei morando na Flórida por conta do meu patrocinador, ele pagou aluguel para mim, eu só tinha que ir na empresa para poder estar me atualizando. Eles me levaram para tirar minha carteira de motorista, eles me auxiliaram a comprar meu carro, abriram conta no banco para mim, me ajudaram a alugar uma casa no lugar onde eu ia trabalhar, me levaram da Flórida até o lugar onde eu ia trabalhar. Então, assim, são vantagens que pouquíssimos patrocinadores oferecem. E aí a gente está aqui para tentar mostrar para vocês, a gente está abraçando, né, a mesma ideia e a boa vontade que o Roger tem, né, de passar boas experiências e, assim, a troco de nada, trazer essas boas experiências para vocês aí, brasileiros ainda no Brasil, para que vocês possam também ter essa oportunidade. A gente está aí para isso, para se ajudar, para ajudar um ao outro. Acho que o Roger vai concordar, que a gente acha que tem que ter mais brasileiros, que brasileiros no Brasil aí que merecem a oportunidade, que são trabalhadores, eles merecem ter conhecimento sobre esses caminhos, porque são caminhos muito que podem te dar ótimas oportunidades e que infelizmente a gente não vê
pessoas conversando e falando mais sobre essas ótimas oportunidades, até mesmo porque em alguns lugares pessoas não gostam de ver brasileiros sendo bem-sucedidos aqui nos Estados Unidos. E por isso que eu te admiro, Roger. Você sempre está aí Obrigado, para obrigado dar mesmo. suporte para esses brasileiros aí.